pedir uma gentileza para você, por gentileza, Evangelho que Lucas escreve, Evangelho de Jesus Cristo, capítulo de número 14. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus fiel. Versículo de número 27. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Diz assim o versículo de número 27. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Versículo de número 25. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: Amém? Amém. Glória a Deus. É claro que você já ouviu isso. Eu gostaria que você ouvisse de novo. Se nós num coral só dissermos assim: não há Deus maior, não há Deus melhor. Aleluia. Não há Deus tão grande. Aleluia a Deus. Como teu Deus. De novo. Não há Deus maior. Vai sentir a presença dele aí, vai. Aleluia. Meu Deus. Não há Deus tão grande. Não há Deus tão grande. Nosso Deus. Ele criou você, ele me criou. Criou o céu, criou a terra. Olha o que ele criou para mim e para você. Criou o sol e as estrelas. O que ele fez? Eu e você. Tudo ele fez. Tudo formou. Para quê? Para quê? Aleluia. 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 Para que ele fez isso? Deus criou um ser para ele fazer morada. Com todas as imperfeições que nós temos, com todas as faltas de qualidades que nós temos, ele ainda nos escolheu para morar. Com todas as nossas tristezas, as nossas vaidades, as nossas doenças interiores e exteriores, ele nos criou para fazer morada. Eu sonho com uma igreja onde os irmãos sejam abençoados pelo simples abraço na hora que você é recepcionado. Eu sonho com uma igreja onde você venha entrar repleto de dificuldades e num simples paz do Senhor de alguém, você seja curado e regenerado no poder de Cristo. Eu sonho com uma igreja onde os profetas, os lavados e os remidos, sentando do lado de um irmão ou outro, eles venham entender que ao lado dele tem um grande profeta. Que eles venham falar em línguas estranhas e os irmãos já entrarem no poder do Espírito de Deus e que venham ser chacoalhados pela graça do Eterno. Eu sonho com uma igreja
escreve na sua carta que todos os dons servem para cada um de nós que aqui está. Glória a Deus. Eu sonho com uma igreja onde alguém venha te dar a mão e estender e olhar nos teus olhos e dizer assim: você tem o discernimento do Espírito. Onde nós, para congregarmos com Cristo, não precisamos mais nos esforçar, porque enquanto somos carne, é necessário que nós venhamos a entender que há uma luta congênita contra nós mesmos. E a partir do momento em que eu entendo isso, eu vejo as nossas debilidades enquanto homens. Porque para sermos homens de Deus é necessário nós morrermos todos os dias. Aleluia. Porque quando eu morro, eu estou sendo crucificado com Cristo e renascendo no poder do Espírito de Deus. Glória a Deus. Uma igreja onde a palavra amor não é simplesmente superficial na boca das pessoas, ou porque elas querem viver o amor. É muito mais do que isso quando vem uma jovem garota e lê aqui Lucas capítulo de número 6 e versículo de número 35 e 34, dizendo que nós temos que na verdade fazer o bem sem olhar a quem. Meu Deus. Porque fazer o bem nada mais é do que nossa obrigação. Aleluia. E infelizmente nós estamos entrando nas igrejas e saindo piores. Porque nós não somos saudados e muitas das vezes o nosso pensamento está em tantos outros lugares do que naquele que vive ele. Verdade, Deus. E hoje é um momento único. É um momento em que você vai participar do pão e participar do sangue de Cristo. Glória a Deus. Cristo poder um sentimento na carne dele, e eu digo enquanto homem, porque ele chorou igual você chora, ele sentiu dor igual você sente, ele sentiu tristeza igual você tem. E muitas das vezes você não olha para ele como Cristo homem, mas olha para ele como super-herói. Assim somos nós, cheios de vaidade, cheios de intempéries. Tentamos às vezes nos aprimorar e fazer as coisas certas e achamos que estamos fazendo alguma coisa que é melhor que alguém. Na verdade não somos isso. Nós estamos sendo construídos no caráter de Cristo para que nós venhamos ser moldados a cada dia. Aleluia. E a igreja é sim um lugar de conserto, um lugar onde os nossos pecados são expostos à luz de Jesus, onde nós somos chacoalhados, onde nós somos ali demonstrados que nós precisamos sim arrancar essa capa, que nós temos que nos enfrentar todos os dias olhando no nosso espelho. E quando você se levanta de manhã, você vê ali um rosto abatido, cansado, triste, os olhos inchados, o cabelo espalhafantado, e você vê a tua pele enrugada. É isso que você é. Por isso que a carne precisa morrer, para aquilo que está dentro de você venha fazer diferença na terra. De que adianta nós simplesmente adentrarmos na igreja, recebermos o glória, o aleluia, trocarmos ali os nossos abraços e a grande confraternização, se quando nós saímos dela, nós nos deixamos ser usados pelo inimigo? Verdade, Deus. É uma luta constante contra nós mesmos. Porque somos nós que damos legalidade para que ele venha trabalhar na nossa consciência medíocre e pobre. E diante disso, eu me recolho a minha insignificância perto do meu Deus que aqui já está, porque ele não veio simplesmente porque Deus não é para ele. Ele veio porque ele te salvou, porque ele tem compromisso com você, ainda que você não tenha com ele. Obrigada, Jesus. Aleluia. Ele veio para mostrar e ministrar a ceia dele na nossa vida, porque ele é dono de tudo. Porque o louvor em que nós cantamos nada mais é do que dizer para ele que a soberania dele está acima de qualquer coisa.
porque foi Ele quem inclinou a soberania. Aleluia, glória a Deus. Sabe o que acontece? Eu tenho certeza que qualquer um dos irmãos teria palavra suficiente para pregar aqui para a igreja ser movida no poder do Espírito de Deus. Porque levanta o meu presbítero Valdir e fala do que está escrito em Mateus. E ali está escrito o seguinte: onde será que está o teu coração? Aonde será que está o teu coração nesse momento? E a Bíblia, quando vai falar de coração, ela não fala desse carne que está aqui, que bombeia o nosso sangue para todas as partes do nosso corpo, ou que manda oxigênio para o nosso cérebro. Ela está falando da tua alma. Porque é ela que vai ser enxigualhada, é ela que vai ser abatida, é ela que vai sofrer, é ela que está doente. Mas eu louvo a Deus, porque Ele disse que veio para curar aquele que está doente. É começar por mim, porque são todos os dias que eu preciso dizer para Ele: Senhor, eu preciso muito mais do Senhor do que eu imagino, porque eu sou um doente nessa terra dos viventes, que precisa ser curado a cada segundo pelo Senhor. Cantamos aqui alguns louvores fazendo menção da cruz. Mas o que significa a cruz do Calvário para mim e para você? Será que é apenas um momento na nossa lembrança? Eu estou falando de alguém que foi esbofeteado na cara. Eu estou falando de alguém que tinha tudo para bater no peito e bater de frente com quem ele estava ali, mas ele sequer abriu a boca. Meu Deus, aleluia. Eu estou falando de alguém com uma propriedade intrínseca dele, que podia ter se levantado, quebrado os grilhões e ter dito assim: consuma-se a cada um deles. Meu Deus. Mas ele lembrou de cada um de nós, que tem as nossas debilidades e as nossas dificuldades, e nos deu exemplo de podermos fazer o que ele fez. Mas pastor, o senhor está falando do Filho de Deus. Ele era Jesus, ele podia fazer tudo isso. Então deixa eu te conscientizar de algo. Você também é filho de Deus. Glória a Deus. E por ser filho de Deus, Aleluia. Ele lhe otorgou poder no nome dele para você ir e fazer coisas maiores ainda que ele fez. Quando eu olho para isso, eu tenho ouvido muitas pessoas dizerem assim: mas você está falando de Jesus Cristo. Pois é, rompeu muitas barreiras por mim e por você para dizer que era possível. Enquanto nós, muitas das vezes, queremos entrar na caverna do Adulão, queremos nos esconder como se escondeu Elias. Mas vai chegar uma hora, Elias, que ele vai dizer: sai para fora, chega de ficar na caverna. Vai chegar uma hora, Davi, que a água que você jogar dentro da caverna de Adulão, ele vai dizer: ei, caminha para fora, porque eu sou o seu Senhor dos Exércitos. Muitas das vezes nós não entendemos a mensagem da cruz, sequer um minuto dela. Mas não é preciso que você entenda, é preciso que você sinta, porque quando você sentir, é sinal que existe alguma coisa acontecendo na sua alma. Por isso, sim, quem deve falar do amor de Deus, da graça, da soberania, da bondade, do poder e da majestade, tem que se esforçar, sim, para saber quem Ele é e se aproximar mais próximo dEle. E deixar que Ele possa te usar com toda a dedicatória que Ele tem por mim e por você. E principalmente nos esforçarmos para falar bem, sim, porque é nossa obrigação falarmos de forma direita e coerente. Glória a Jesus. Onde já se viu as pessoas: não, eu posso falar errado, não tem problema não. Tem problema sim. Porque você tem que se esforçar para fazer o melhor, porque Ele tem o melhor por você. Aleluia, Jesus. E o problema é uma correção de fala, uma correção de escrita. E
Então nós temos que nos esforçar sim para falar certo, porque Ele fez tudo certo pela nossa vida. Glória a Deus. E aí eu olho para o texto e vejo essa escrita: aquele que não carrega a sua cruz e me segue, não pode ser meu discípulo. Meu Deus. Quando eu olho para isso, presbítero Valdir, eu vejo ele indo em direção a uma cruz que não era dele, não era feita para ele, mas ele não escolheu. Ele simplesmente foi, tomou-a pelos braços, segurou-a e caminhou por você. Quando eu olho para isso, eu entendo que ele teria a opção, irmão Denilson, o evangelista da casa, que ele podia falar assim: eu rejeito essa cruz, como muitos de nós rejeitamos aquilo que ele põe na nossa mão. Mas ele não fez isso. Meu Deus, aleluia. E não em forma de Deus, mas enquanto homem, ele preferiu carregar a cruz do Calvário de boca fechada, glorificando o Pai e Espírito. Aleluia. Mas é você que tem a opção essa noite de pôr a cruz no ombro, carregar ela murmurando, alimentando a Satanás para que ele venha destruir a sua vida, ou carregar como ele carregou, de boca fechada, até o matadouro fora conduzido. Aleluia. 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 Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia. Para isso, nós estamos falando de ceia. Glória a Deus. Alguém diz Santa Ceia. A Santa Ceia nunca foi para a noiva. A Santa Ceia sempre foi para um povo chamado judeu escolhido. E sabe por quê? Aquilo era a Santa Ceia, feita na primeira vez no deserto por um homem chamado Melquisedeque. Meu Deus. Porque a ceia nada mais é a ceia, ou chamado de Santa Ceia, de um cordeiro assado, um corban, como dizem os judeus. Eu estou falando isso com propriedade. Glória a Deus. Porque uma coisa é você estudar a respeito daquilo. Você vai estudar e de repente os estudos não são concernentes com a realidade. A outra é você fazer um laboratório, orar com aqueles que seguem aquilo. E a terceira é você ser. Aleluia. Glória a Deus. E quando você vive numa casa, você sabe do que você está falando. Aleluia. E quando se mata o corban assado, normalmente são 4 vinhos, 4 taças de vinho cheia, um copo com água e uma só copo vazio. Ervas amargas. E aí eu preciso dizer, são festas essas que o Senhor disse, que é o Pessah, o Shavuot e o Sucote. 3 grandes festas. Festa de Páscoa, do Pentecoste e das cabanas. Mas o partir do pão não, o partir do pão ficou para a igreja. E onde está escrito? Nos 5 textos, nos 4 evangelhos, e no texto em que logo mais iremos ler. Porque ele disse: e depois de ter ceiado, tomou o pão. Aleluia. Então a ceia era para um povo, e o partir do pão era para aqueles que ele iria salvar. Aleluia. Por isso hoje nenhum judeu na face da terra aceita o partir do pão, e sim continua na ceia. Porque a ceia, considerada como o Shabat, mas para mim, para você, é um memorial. Aleluia. É nós lembrarmos do que Ele fez por nós, é termos consciência dos nossos erros e dos nossos pecados, porque Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 28, examina-se o homem a si mesmo. E por que nós devemos nos examinar? Porque nós somos falhos e temos um monte de defeitos e precisamos ser corrigidos. E aí ele diz: mas aquele que não tiver pecado, coma e beba. E quem é de nós que, nos examinando no alto da nossa consciência, não vamos entender que nós erramos no dia? Talvez a falta de prudência. Porque no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 10, ele explica isso. Sede prudente igual a serpente. Mas antes ele diz: mas seja simples igual a pomba. Meu Deus, aleluia. E para ter simplicidade de uma pomba não é só um voar singelo. É entender que as pombas só fazem ninho aonde as pessoas deixam. E ser simples é chegar uma pomba e quando você olhar, ter uma multidão de pombas ali.
Por isso, Jesus nos explica. Por isso, Ele nos convida. E nos convida numa simplicidade. Em 89 capítulos dos 4 evangelhos, apenas nos 4, e o Evangelho de João, no capítulo de número 6, ele diz assim: eu sou o pão da vida. Meu Deus, aleluia. Glória a Deus. Para que todo mundo entenda que o que nós vamos fazer hoje nada mais é do que ter parte com Deus para ir morar no céu. Glória, graças a Deus. Aleluia. Essa é a tua cidadania, cidadão do céu. Você tem força e poder no nome de Jesus Cristo. Fora disso, você é um mero mortal. Um mero mortal que num simples fechar de olhos ou lhe faltar o fôlego, você vai passar mal. Para ver o quanto Jesus é maravilhoso, Ele nos concede o ar que nós respiramos, porque se no momento que faltar o oxigênio, falta oxigênio no nosso cérebro, nós desmaiamos e aí há uma consequência muito grave. Mas eu só estou dizendo isso para que nós venhamos ter consciência de que o memorial é lembrarmos dele não só nesse momento, nem muito menos nesse instante, mas é que quando você saia daqui, você chegando na sua casa, não jogue as palavras ao vento, porque elas vieram foi de fora para dentro, para transformarem a sua vida, para transformarem a sua casa, para transformarem o seu ministério, para transformar esse mundo. Mas para isso, Deus conta com você. Oh, aleluia, glória a Deus. Eu já vi muitos pregadores falando que Deus não precisa de você. Se Ele não precisasse de você, Ele não tinha te feito. Se Ele não precisasse mais de você, o mundo já seria desfeito. Além de precisar de você, Ele conta com você, porque é na sua imperfeição que Ele vai fazer com que você caminhe. Aleluia. O crescimento de um homem de Deus, o crescimento de uma mulher de Deus, está na verdade entoado com a situação que ele está enfrentando. E para você crescer, você precisa passar por ela. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. E hoje, presbítero Valdir, e hoje, presbítero Alexandre, é noite de grandes conquistas. E somos nós que decidimos conquistar. Aleluia. Porque você nasceu para ser um conquistador. Você nasceu para ser diferente. Você nasceu para ir fazer aquilo que Ele disse. Glória a Deus. Aleluia. Mas muitas das vezes nós nos acovardamos. Muitas das vezes nós entramos dentro da caverna. Intrinsecamente nós olhamos para nós e não vemos mais condição de fazer absolutamente nada. E é bem verdade que isso acontece com todos nós. É um momento, é uma circunstância, mas ela é passageira. Porque o momento, o deserto na sua vida, ele passa. Mas cabe a você, no meio do deserto, pedir socorro para aquele que é sombra, para aquele que é água. O que acontece conosco, de nós estarmos mortos, de estarmos sem o brilho, mas não queremos admitir que isso está acontecendo conosco. Alguém olha para nós e já vê de longe que não temos mais o brilho, que a dificuldade é tão grande na nossa vida que sequer conseguimos buscar ajuda ou pedir uma oração sobre a nossa vida. E quando alguém oferece, a primeira coisa é rejeitar, achando que nós estamos bem, escondendo de nós mesmos o que o diabo está fazendo na nossa vida. Meu Deus. Por isso, Só Deus, aleluia. Oh, Santo. que é crente de joelho e família de pé. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Santo Deus. Eu preciso dizer algo muito sério essa noite. Abençoa, papai. Ela tem início, mas ela também tem fim. Graças a Deus. Eu preciso dizer para você Aleluia. que a via dolorosa é pública. Eu preciso dizer para você que a via dolorosa é exposta. Porque todo mundo vê o que você está sofrendo, todo mundo vê o que você está sentindo, todo mundo sabe como você está. Por isso, a via dolorosa é pública.
todo mundo que passa vê. É forte, Deus. Mas na maioria das vezes você está na via dolorosa sem imaginar que tem um final. Aleluia. Você não sabe se está no começo, se está no meio. Mas aquele que carregou a cruz por mim e para você, ele disse que é possível passar pela via dolorosa. Oh, aleluia. Aleluia. Aleluia, Deus. E quando eu olho para a via dolorosa, eu vejo pessoas apontando a via dolorosa de todo mundo, mas não querem apontar suas vias dolorosas. Verdade, Deus. Eu vejo pessoas apontando a via dolorosa dos outros, mas esquecem que eles também têm uma via dolorosa que tem início, meio e fim. Por isso foi que ele escreveu: só em Cristo seremos mais que vencedores. Porque é Deus quem disse: sem mim nada podeis fazer. E como é que você acha que Jesus o Cristo carregou aquela cruz? Como é que você entende que Jesus o Cristo carregou aquele momento de flagelo, aquele momento de atenção, aquele momento de aflição? Como é que você entende isso? Como é que você entende isso? Porque se nós olharmos para um momento único, simples, vai vir na sua imagem aquele homem carregando aquela cruz. Ele não fez escolha. Ao contrário disso, ele sabia o que ele ia passar para dizer que no final vai valer a pena. Aleluia, Deus. É verdade. Mas vai valer a pena por causa do Stuart, por causa do Márcio, por causa do Moacir, por causa da Andressa, por causa da Suzy, por causa do Valdir. Vai valer a pena por causa do Steve. Vai valer a pena por causa do Denilson. Vai valer a pena por causa do Wilson. Vai valer a pena por causa do David. Vai valer a pena por causa do Valdecir. Obrigado, Jesus. Aleluia. Quando alguém pensou que nada mais iria acontecer, quando alguém olhou achando que estava tudo terminado, tudo acabado, ele estava ali, pastor Ademir, carregando um algo que era meu. Glória a Deus. Glória a Jesus, meu Deus. Aqueles 5 pães e 2 peixinhos não eram dele, eram emprestados. Aquela coroa de espinhos não era dele, era emprestado. Aquele vinho e aquela água também não era dele. O missionário Douglas era emprestado. Mas por que será que ele emprestou tudo aquilo? Para dizer para mim e para você que ele tudo pode naquele que te fortalece. Quando eu olho para isso, evangelista Denilson, eu acabo vendo que ele pega o nada e faz o tudo. Eu acabo vendo que muitas das pessoas começam a entender que a cruz é um sentimento de arrependimento para nós que somos mortais. Mas nesse momento de via dolorosa, eu quero te dizer: se tiver cruz, vai ter traição. Se tiver cruz, vai ter chateação. Se tiver cruz, vai ter pancada. Se tiver cruz, vai ter doença. Se tiver cruz, mas no fim dela Oh, aleluia. existe a salvação. Eu olho para a cruz, evangelista Márcio, e não vejo a cruz como um sinal de maldição, mas eu olho para a cruz e vejo que aquele que disse que era capaz de vencer, ele disse que ele fez isso só porque ele ia lembrar de nós como filhos Aleluia. e nos outorgar em um momento sequer da minha e da sua vida o poder na autoridade do Pai. E quando eu olho aqui no versículo de número 29, ele diz que uma grande multidão ia o acompanhando. Este, voltando para eles, disse: imagine quem é Jesus. Uma multidão, como sempre o cercava. Eu entendo que Jesus então está andando na frente dessa multidão. O texto vai nos dizer que ele volta, ele olha para trás
Porque existiam pessoas cocheando em dois pensamentos, e o Espírito de Deus, chamado Espírito que é Santo, o revelara qual era o pensamento daquelas pessoas naquele momento. Note que é Jesus quem para, olha para eles dentro do olho e diz: ei, se você quiser me seguir, eu vou te dar vitória. Mas é necessário renúncia. Meu Deus. É necessário tomar a cruz. É necessário arrependimento. Aí é fato que eu vou agora fazer um paralelo onde Isaías escreve no capítulo de número 38. Havia um rei por nome de Ezequias. E entra um profeta por meio do palácio. E eu entendo que a palavra era tão dura, mas era uma palavra tão espontânea, uma palavra tão bonita, que ele chega para ele e diz assim: ei, Ezequias, conserta a tua casa, porque tu morrerás e não viverás. Meu Deus. Chego a me arrepiar quando ele disse isso, mas eu entendo que o amor do Pai naquela hora fez com que o profeta entrasse lá dentro, olhasse bem no meio dos olhos dele e disse: ei, conserta a tua casa, porque morrerás e não viverás. Se o profeta não tivesse amor por aquele rei, jamais ele teria cumprido o chamado de Deus sobre a vida dele. Mas quando ele entra no palácio, ele manda logo um conserta. E quanto é difícil para nós ouvirmos: conserta a tua casa. Verdade, glória a Deus. Porque nós estamos acostumados a ouvir palavras de maravilha, de bênção, de milagre. Mas o conserta também é milagre. O conserta também é bênção. O conserta também é bênção. E por que o conserta é bênção, irmão Denilson? Por que, pastor Ademir? Porque quando aquele rei, sendo ele estadista de uma nação, Deus não ouviu a oração dele, irmã Lívia, ao contrário. Porque a Bíblia vai dizer que ele olha para a parede e chora amargamente. Ali nada foi, nada menos do que pegar a cruz, colocar nos ombros e renunciar quem ele era. Glória, aleluia. Ele entende que a renúncia ali não era simplesmente uma oração, mas era para dizer: é verdade, eu preciso estar pronto quando o Senhor voltar. Eu preciso estar seleto quando o Senhor voltar. E nessa noite, Jesus está dizendo para nós: eu estou voltando, tá? Eu estou voltando, tá? Eu estou voltando, tá? Eu estou voltando, mas para minha volta precisa ter renúncia, para minha volta precisa ter cruz. Glória a Deus. Porque quando a cruz estiver no meio do caminho, você não mais suportar ela. Quando a cruz estiver exatamente no meio do caminho e você não mais aguentar segurá-la, Deus vai enviar um nazireu. Você não vai ver onde, mas ele vai tomar a cruz, vai pôr no ombro e vai dizer: vou te ajudar a carregar o pedaço que é meu. Mas o seu cabe a você. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja. E a parte do arrependimento é a parte que me cabe. Porque o arrependimento e o perdão são casados. Se não houver arrependimento, não existe perdão. Porque o arrependimento é a ponte que você constrói para um dia você passar por ela. E o maior beneficiado do arrependimento é você mesmo. E aquele que consegue perdoar, Deus já olha para ele na hora. Aleluia, glória a Deus. Assim como olhou para o rei Ezequias. Ezequias não faz nem esforço, vai dizer o texto. Ezequias simplesmente recebe aquilo por entender que era um homem de Deus. E muitas das vezes nós vemos homens de Deus falando a respeito das coisas que são de cima, e nós não queremos entender, nós estamos rejeitando.
Porque se nesse momento você para e renuncia e recebe aquilo, é Deus quem vai olhar para você, querido. Porque naquele momento em que ele recebeu e renunciou, lembre-se, o profeta não havia saído do palácio. Ele entendeu o arrependimento, se arrependeu, renunciou a si mesmo. Porque a coisa mais difícil é eu e você renunciarmos os nossos desejos, as nossas vaidades, a nossa casa, o nosso carro, a nossa esposa, as nossas crianças, o nosso trabalho, o nosso dinheiro. A coisa mais difícil que tem é nós renunciarmos. Aquele rei tinha posse. Aquele rei tinha família. Aquele rei tinha um povo. Aquele rei tinha uma cobertura. Mas ele disse para Deus: eu renuncio às minhas posses, eu renuncio à minha família, eu renuncio à minha casa. Aqui na sua volta, eu venho ser tocado e invadido pelo teu Espírito. Naquela hora eu posso entender. E ele olhou exatamente para o pecado dele e disse: pecado, aparta-te de mim, o que eu quero é Deus. Pecado, aparta-te da minha vida, o que eu quero é Deus. E quando ele se renunciou de si mesmo, ele estava pondo a cruz nos seus ombros e sendo discípulo daquele que ia fazer 1 milhão de discípulos dia após dia. Naquele prezado momento, meus amados irmãos, o profeta estava à porta e vem novamente a palavra do Senhor a ele dizer: volta lá, diz ao meu servo que eu vou acrescentar na vida dele. Deus está acrescentando algo na sua vida essa noite. Pelo simples fato de você querer renunciar, pelo simples fato de você querer entender quem é Deus na sua vida. Porque Deus é dono da tua posse. Deus é dono da sua esposa, evangelista Denilson. Deus é dono da sua filha. Deus é dono da sua filha. Deus é dono do seu filho. Deus é dono de você. Deus é dono dessa casa. Deus é dono do concerto. Deus é dono, Deus é dono, Deus é dono. E Deus é dono. Aleluia. Abençoa Jesus. O dono da casa, olha só, o dono da casa construiu uma parede para você, do céu até aqui. Olha só como essa casa, preste bem atenção. Eu gostaria que você agora movimentasse a força que você tem natural para que ela virasse sobrenatural, para que você entenda. A casa construída por Deus, na verdade não é esse templo que nós estamos aqui, ou muito menos você, mas ela saiu do céu, uma parede, e desceu à minha direita, até estabelecer os limites do alicerce, do limiar do universo. Saiu também do céu, descendo do lado esquerdo, da mesma forma. Então Deus fez isso. Aqui você está vendo a parede do lado direito, que é Jesus Cristo, e desse lado a parede do lado esquerdo, que é o Espírito Santo. Então você tem duas paredes inabaláveis do seu lado. Mas o que você tem de melhor é a cobertura, que é o teto, que é Deus que está com a mão sobre a sua cabeça. E só quem pode morar nessa casa é aquele que tem parte com ele. Verdade. E por isso é que ele vai dizer no Salmo de número 91: aquele que habita onde? Habita onde? A sombra de quem? O que acontece? Por quê? Direi do Senhor, Ele é meu Deus, Meu refúgio é minha fortaleza. A fortaleza está estendida sobre a sua vida.
tirar a sujeira, tirar a encrosta, arranca tudo fora, irmão. Depois começa a limpar, depois de limpar, pinta a parede, porque o morador da casa é exigente. E quando você faz a reforma, preste bem atenção, a casa está pronta, bonita, adornada e perfeita, mas a porta nunca muda, continua estreita. Porque é necessário adentrar com uma porta que é estreita, porque a porta larga te leva para o inferno. A casa sofre reforma por dentro e por fora. A casa vai sofrer reforma em todos os lados, embaixo e em cima, mas a porta ainda continua estreita. E você sabe por quê? Que Israel, Neemias, Esdras, construindo aquele templo, não se preocuparam com a porta. Construíram os muros, construíram a casa, mas não se preocuparam com a porta. Meu Deus, aleluia. Aleluia. Porque na porta, Aleluia. porque na porta está o guarda de Israel. Aleluia. A porta é Jesus Cristo. João 10, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim encontrará pastagem em abundância. Salmo de número 23. Ei, abre o seu portão celestiais. Aí vem, quem? Aonde? O Rei da Glória, o Rei da Glória, o Rei da Glória, o Rei da Glória, o Rei da Glória. O Rei está voltando, o Rei está voltando. E olhando para cá, irmão, eu vejo duas pequenas coisas na Via Dolorosa. Eu não sei em que parte dela você está, mas eu tenho certeza, o condutor dela disse para você: sem mim nada podeis fazer. Mas quer ser meu discípulo? Toma a tua cruz. E quando você tomar ela, renunciar a você mesmo, você não vai carregar a cruz sozinho nunca. Porque eu sou a sua sombra, a sua direita. Porque eu sou aquele que sonda e esquadrinha os corações. Eu sou aquele que sabe quem tem fome. Eu conheço aquele que tem sede. Eu conheço aquele que está sofrendo. Eu conheço aquele que está batido. Eu sinto o sangue de Deus sobrenatural nesse lugar. Aleluia. É por isso que ele disse que as mãos do Pai dele não estariam encolhidas. Ele disse que o Pai está com a mão estendida, porque ele disse: quando você pedir, peça no meu nome, porque o meu Pai está com a mão estendida, pronto para te abençoar. Jesus, aleluia. E quer receber? A maneira em que você vai sair daqui é a forma em que você chega para adorar o Rei da Glória. Quando você chega para adorar aquele que é Rei, o Todo-Poderoso, ele já otorgou uma bênção sobre a sua vida. Aleluia. Porque ele escreveu, Paulo escreve aos Efésios no capítulo de número 1: ei, vós sois abençoados nas regiões celestiais, porque é de cima para baixo. Não pense que você está sem cobertura, não, porque eu sou sua cobertura aonde você for, na sua tristeza, na sua angústia, na sua solidão, na tua fome. Eu sou quem sacia. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E só para finalizar, Mateus, quando diz no seu Evangelho, no capítulo de número 26 e o versículo de número 30, ele diz que depois de terem orado, ele canta um hino e vai para o Getsemane. Estou dizendo que o meu Jesus, o seu Jesus, sabia o que ia acontecer. Ele sabia que ele ia morrer, ele sabia que ia ser espancado, ele sabia que ele ia ser vendido, ele sabia que ia ser trocado, mas ele estava cantando hino. Será que você sabe que você vai sofrer tudo isso? Será que você teria coragem de cantar um hino para Deus? Será que você teria coragem de cantar a Deus, mesmo sendo maltratado, mesmo sendo arrebentado, mesmo sendo espezinhado, mesmo sendo abatido, mesmo sendo
todo atribulado, você poderia contar um hino de vitória a Deus? Mas ele disse: eu tenho certeza do que ele cantou aquele dia. Porque ele cantou o hino da vitória. Pastor, eu não entendi. Ele estava cantando consciente que ele ia vencer a tribulação que ele ia enfrentar. Ele estava cantando exatamente aquele momento da cruz. Falou assim: ei, Glória a Deus, Santo de Israel. a via dolorosa tem final. Aleluia. Eu só vou poder enfiar a cruz na cabeça da caveira, porque Gólgota significa caveira, quando eu cantar o hino da vitória. Muitos de nós talvez não possam entender quão grande foi esse sofrimento. Aleluia, Deus. Mas eu entendo. Quando Jesus olhou para mim, quando Jesus olhou para você, quando Jesus olhou para você, Steve, quando Jesus olhou para você, irmão Rony, quando Jesus olhou para você, irmã Mário, quando Jesus olhou para você, Adriana, ainda no seu sofrimento, talvez Jesus esteja falando com você no profundo da sua alma, mas você não quer dar atenção a ele. Mas eu entendo quando ele disse para Pedro: Pedro, vem cá. Calma, Pedro, calma. Que ainda que você esteja triste, o dia que você renunciar a você mesmo e pôr a tua cruz nos ombros, eu vou fazer a minha vontade na sua vida. Ainda que você não tenha mais força, o dia que você olhar para você, enxergar os seus erros, enxergar suas vaidades, enxergar sua falta de vontade, enxergar sua falta de compromisso, enxergar você mesmo, Glória a Deus. eu estou te abraçando. Aleluia. Glória a Deus. E quando você entender tudo isso, saiba que eu sou o Deus que vence principados e potestades. Glória a Deus. Por isso, irmão, eu te faço um apelo essa noite. Olhe para mim achando que eu sou um super homem espiritual ou que eu sou um super pastor. Eu reconheço todas as minhas imperfeições perante Ele. Eu sei que preciso melhorar muito. E todos os dias eu luto contra a minha carne, contra os meus desejos, para seguir um exemplo de caminhada, para poder estender a minha mão numa oração por alguém e ela ser curada. Todos os momentos da minha vida eu tento lutar comigo mesmo para dizer: já não vivo mais eu, mas a vida que eu vivo na carne, eu vivo o Filho de Deus. Que você possa viver essa vida, uma vida de renúncia, mas que você venha ter consciência de quem é Jesus na sua vida. Assim, eu peço a Cristo nessa hora que vasculhe o profundo da tua alma, porque os nossos pecados estão expostos à luz do rosto de Deus nessa hora. Os nossos pecados mais ocultos, os mais escondidos, porque naquele dia aquela canção era: eu vou libertar aquele povo, eu vou libertar das prisões mais profundas, porque eu sei que eles não têm força. Eles estão vivendo uma mesmice. Viver uma mesmice é estar sempre rodando no deserto. E rodando no deserto significa que muitos que estavam no deserto morreram no deserto. Nem todos entraram em Canaã. Mas Deus quer te tirar do deserto, levar-te até o final do Gólgota, para que você veja que Ele ressuscitou, está aqui essa noite, para que você faça diferença. Eu te agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.